Olá, boa noite. Quem fala é Marco, eu sou Marco Garcia, sou um jogador aqui competitivo de São Paulo. E hoje eu decidi fazer, dar andamento a um projeto que eu sempre quis fazer, que era comentar algumas partidas históricas de Pokémon para trazer para a comunidade brasileira de Pokémon TCG um pouco do que aconteceu no jogo, né? E a partida de hoje é a partida que me... Não tem outra palavra para falar, a palavra que a partida que me deixou apaixonado por esse jogo, assim. Eu estava voltando a jogar, né? Eu joguei lá no Base 7 antigamente, aí eu voltei a jogar em 2015, em Brasília. E logo, um dos primeiros meses que eu estava jogando, aconteceu essa partida aqui, que vocês veem na tela agora, entre o Jason Klasinski e o Henrique Ávila. Essa partida é a final do Campeonato Nacional Americano de 2015. Essa partida aconteceu dia 9 de julho de 2015, salvo engano. E já olhando para a tela, o Jason dando uma olhada no que a carta faz. Eu vou primeiro contextualizar. Os primeiros turnos são talvez os mais fundamentais para a partida, né? Então, assim, à esquerda você tem Jason Klasinski, tricampeão mundial época. Já tinha ganho 3 vezes o campeonato mundial. Talvez o melhor jogador que tocou uma carta Pokémon. Isso sim, estou comparando com o Tord, mas são épocas diferentes, né? Essa era a pre-money era também. O prize money, o dinheiro que não fosse mais em bolsa, foi introduzido no jogo só em 2017, pelo que eu me recordo, claro. Com os campeonatos internacionais, né? O Like, inclusive, de 2017, foi acho que um dos primeiros a ter o sistema de pontuação novo, de premiação novo, né? Já existia estipêndio, era diferente, mas já existia. Só que não existia, enfim, o incentivo financeiro que existe hoje em dia, né? Então, o Jason ganhou os 3 mundiais, não me recordo as datas, acredito que o último foi em 2013. Ele tá aqui na final jogando de Seismitoad de Garbodor, que é o que vale por enquanto. Do outro lado tem Henrique Ávila, que acabou de colocar um Hard Charm, Silent Lab em campo e passar. Eu vou explicar o que faz cada uma dessas cartas aos poucos. Quem do outro lado, Henrique Ávila, veio de um time lá do meio oeste americano. Todos jogaram esse mesmo deck de Wailord no torneio e fez um estrago, assim. Ele chegou na final, o colega dele ficou em nono e o outro colega ficou no top 16. Foi uma surpresa incrível. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Então, tem de lado um campeão mundial, de outro lado o underdog, assim, um jogador mais novo. O campeão mundial tá jogando com o deck que era a meta na hora, que era o da época. Seismitoad Garbodor. O que funciona? Acabou de colocar o Seismitoad no banco. Seismitoad é um básico X, com E maiúsculo, né? Que não, como os X atuais, que com uma energia dupla incolor, ele bate 30, um ataque chamado Quaking Punch. Ele previne o oponente de usar itens no próximo turno. Então, é um deck cuja função é controle, não um deck de controle, talvez seja descrito assim, mas enfim, é um deck que quer prevenir o oponente de usar itens. E o Seismitoad, ele bate 30, ele é complementado por adicionais de dano, no caso a Muscle Band, que está ativa no Seismitoad, e ele é pareado com o Trubbish, que evolui para Garbodor. Garbodor teve por vários Garbodores diferentes, né? A habilidade que, se ele tiver uma carta Tool ligada a ele, ele previne todas as habilidades em campo de existirem, salvo a própria habilidade dele. Então, de lado você tem um deck de controle. E do outro lado você tem um deck que esse é inacreditável. É um deck de stall. É um deck que não ataca, que não faz nada. E ele ganha com a única condição de vitória do Henrique nessa partida é a decaute. Ou seja, fazer com que o oponente comece um turno e não consiga comprar uma carta. Parece muito pouco interessante, talvez. Então ele não vai atacar, ele não vai atacar, não. Assim, o que o Henrique vai fazer nessa partida o tempo todo recuperar o dano que o Wailord tem, abaixar mais o Wailord X, né? Ele joga 4, e o Wailord X ele é pareado com o Suicune. Suicune Baby mesmo, não é X. Suicune tem aquela famosa habilidade Safeguard, que já foi muitas vezes printada pela Pokémon Company, na qual ele não tomava, à época, né, danos de Pokémon X. Então, o Suicune ele é 100% imune ao Seismitoad. Seismitoad é o único atacante do deck do Jason. Ele tem esse efeito adicional Jason, né, de impedir de que sejam usados itens, mas ele não ataca o Suicune. O Henrique está
com a mão muito ruim, né? Porque ele tá com 120 de dano, 130 só de vida, se for descontar o Poison, até um pouco menos. E o Jason tá lá batendo. Nessa hora, se o Jason consegue atacar com o segundo ataque do Seismitoad, Grenade Hammer, ele consegue que bate 130 e você dá 30 de dano em um dos seus dois Pokémon do seu banco. Esse efeito nessa partida é indiferente. Ele ganharia a partida. Só que o Henrique, claro, sabe que isso não vai acontecer, porque precisa de duas energias de água, além da energia incolor, e o Jason não tem acesso a isso. Como que o Jason vai acumular dano nos Wailords ao mesmo tempo que vai prevenir o Henrique de jogar? Ele vai ficar dando Quaking Punch o tempo todo, esporadicamente Grenade Hammer para talvez nocautear um Wailord. E, não, ele vai fazer isso. Agora, como que o Henrique vai se defender, né? Bom, uma carta tá em jogo já, que é o Silent Lab. Ele previne que pokémons básicos tenham habilidade. Então, tá parando o Shaming X do Jason, mas não tá fazendo muito mais. Jason coloca uma energia de água antecipando os próximos turnos. E o Jason, ele usa Hypnotoxic Laser combinado com Virbank City Gym. O Hypnotoxic Laser é uma carta roubadíssima, na qual você deixa o seu oponente envenenado e se joga uma moeda, se der cara, ele também tá dormindo. Comparado com o Virbank City Gym, ele dá. O Virbank City Gym faz com que o Poison por turno seja 30. Então, em muitos turnos, o Jason poderia bater 50, né? 30 da Quaking Punch, 20 a mais da Muscle Band, mais 30 do Virbank City Gym, dando 80 de dano. É bastante coisa. Mas Rick Ávila acabou de se salvar, ele acabou de usar Pokémon Fan Club, sim. A cartinha que pega dois Pokémons básicos do seu deck e coloca na mão. Ele pegou um Wailord e um Suicune. Henrique como ele tá jogando um deck stall, ele sabe, né? Ele tá sendo muito paciente. Vocês devem ter notado a essa altura que a partida tá bastante avançada, né? Ela tá em velocidade 1,5 vezes. Ainda assim, a gente vai ficar aqui por mais um tempinho. Essa não é uma partida rápida, é uma partida interessante, diferente. Essa carta que eles acabou de usar, Shadow Trite, se não me engano, é uma carta muito peculiar, especial da Era Plasma. Ela faz voltar uma carta Plasma, mano. Que carta Plasma ele usa? Bom, usa duas, né? Usa o Toxic Laser e talvez o Virbank... Não lembro se o Virbank City qualificava como Plasma, mas é o Hypnotoxic Laser. O Henrique tem mais essa carta que aí é quase destrutiva pro deck do Jason, que é o Rough Seas. A cada turno, o Stadium que está em jogo, você ativa o efeito dele, os seus Pokémon de água todos são realados em 30 de dano. Assim, o Jason comprou 2 prêmios, passou algum tempo já da partida, isso é positivo, mas essa posição de jogo ele vai ficar batendo 50, talvez agora com o Poison, mas vai demorar muito tempo para esse Wailord morrer. Note que a lista do Jason, ela usa pouquíssimas energias de água, era um deck só de energia dupla, então eu acredito que ele tem 3 energias de água. E eu acho que 2 já foram embora nessa partida. Talvez ele tenha colocado essa energia aí só para assustar o Henrique, mas na prática talvez nem consiga atacar com ela. Porém, não necessariamente vai assustar o Henrique, por conta de uma peculiaridade muito grande desse torneio. Falando aqui rapidinho do torneio, enquanto o Henrique pega mais um Wailord e mais um Suicune. O torneio naquela era diferente, né? Era o nacional americano, né? Então só existia uma por vez. Eu cheguei a jogar, é claro, o nosso nacional brasileiro, se não me engano, em 2 ocasiões. Uma delas abriu muito bem, depois não deu. Outros tempos. Foi um torneio jogado em 2 dias, aqui, claro, mas não teve day 2. Então eram só 8 rodadas, se não me engano, esse nacional americano. Foram 8 rodadas. Corte para top 8, direto. Era muito comum à época que você pudesse alterar o deck entre o dia 1 e o dia 2. Os jogadores mais novos nem teriam ideia disso. A maior parte dos jogadores mantém o deck, mas ele tem a opção, ele tem a possibilidade. Essa possibilidade era valorizada. Até você poderia colocar uma cartinha a mais. Putz, vou enfrentar o Wailord, vou colocar umas 2 energias de água a mais aqui e por aí vai. Mas esse torneio não teve essa possibilidade. Só que a Pokémon Company, acho que pisou na bola com o Henrique Ávila fazendo um negócio aqui. Ela liberou todas as listas do top 8 entre o primeiro dia de competição e o segundo dia de competição. Então o Jason e o Henrique eles sabiam cada um deles a contagem exata das cartas do deck. Eu
tenho pra mim que isso tende a favorecer mais jogador de deck de stall, nesse caso, não de controle, pelo fato de que você sabe quais recursos você precisaria esgotar do deck do oponente, quando eles estão esgotados e por aí vai. Mas também faz com que o Jason, que é um jogador excelente, já falei, talvez o melhor a ter tocado uma carta Pokémon, consiga saber o número de remoções de energia que o Henrique tem. Ele já usou algumas, vocês viram na stream, o número de Wailords, de cartas, e jogar em volta disso, né? E também o quão importante ele usar a Quaking Punch e Grenade Hammer. Bom, o Henrique acabou de dar o Lisandre. Lisandre tem efeito de Boss Orders antigo, tá? Ele é o pai de todos aí. Acho que é o primeiro supporter com esse efeito. Até então, o Pokémon tinha printado. Será? Só itens, se não me engano, com efeito de Gusting Effects, né? Bom, o Jason deu um AZ, que é uma carta que o Henrique tem 4, que você volta um Pokémon básico para sua mão. Aí é independente de ter dano, de ser qualquer coisa, se for básico, volta para tua mão. Como funciona a Penny. O Henrique falou, bom, eu tenho um AZ, eu vou usar também. E agora tá difícil, porque o Jason ele vai passar a bater 0. A única fonte de dano que ele tem no Suicune é usando o Hypnotoxic Laser. Ele já usou alguns. Ele tem, como eu disse, Shadow Tride para voltar os Hypnotoxic Lasers, então ele não é limitado a 4. Mas é uma situação, assim, desesperadora. Ele faz o combo, ele baixa o Hypnotoxic e o Virbank. O Suicune tem 100 de vida. Ele vai apanhar 30, 60, 90. Ele só pode ficar um turno, na verdade, se tiver Virbank City, se tiver mais. Bom, ele coloca no deck essa carta Cassius, faz o mesmo efeito da AZ, mas voltando pro deck do Henrique Ávila. Então, claro, ele tem 8 cópias disso, né? 4 AZ, 4 Cassius. Ele tem. Esses são as principais formas de remoção, junto com Rough Seas, que é uma forma de healing, né? Se não me engano, tem Pokémon Center Lady também. Era uma combinação incrível. Eu tô com a lista aqui, né? Vou inclusive colocar à disposição, né? Ele tem 4 formas de remoção de energia com os grunts e 5 se contar o Shiroseki, que tira uma energia especial. Ele tem 4 Max Potions, tinha até esquecido isso. A mais 3 Enhanced Hammer para tirar energia especial com item. Era complicado, assim. Talvez é um deck incrível, acho muito interessante. Agora, talvez você esteja se perguntando, tá, mas e se o oponente do Henrique só passar a partida inteira? O Henrique não ataca, ele não tem nenhuma forma de fazer nada. Ele vai ganhar a partida, então se o Henrique começou, comprou uma carta e por isso vai perder, porque ele vai até o decaute primeiro? Não. O Henrique tem uma carta só para isso. Ele tem uma carta chamada Trick Shovel, que foi uma carta que jogou muito, por muito tempo. Mas eu falei, sobretudo nessa pre-money era assim, antes dos grandes torneios em 2017. Esse regional deve ter dado uns 200 pessoas nos Estados Unidos. Acho que o corte para ter top 8 é 220. Talvez tenha dado menos, até uns 180. Porque acho que foram 8 e não 9 rodadas. Não, foram 9 rodadas, me recordo. Porque o Henrique fez o recorde de 5-0-4. 5 vitórias e 4 empates. Eu não acho que esses empates foram ID. Talvez na última rodada, mas acho que foram empates empatados mesmo. Enfim, como que o Henrique previne essa estratégia do oponente simplesmente passar e nada importar? Ele tem uma carta chamada Trick Shovel, você usa ela, é um item. Você vê o topo do oponente do deck do oponente. Você pode decidir manter a carta lá ou descartá-la. Então, é isso. Ele vai lá, tira a sua carta e você aperta primeiro. Agora teve uma interação muito importante, duas interações que vale muito a pena ressaltar aqui. É que, bom, primeiro ele finalmente ativou o Garbodor. Lembrei do nome da habilidade, Garbotoxina, com uma energia, uma tool colocada, né, que tem uma Floatstone lá, que faz com que o recuo do Garbodor seja 0, a propósito. Ele previne todas as habilidades. E agora o Suicune finalmente fica vulnerável ao ataque do Seismitoad, e aí fica realmente próximo, assim, de um Suicune cair, né, porque o Seismitoad pode bater 50, né, 30 mais a Muscle Band, mais o Hypnotoxic Laser, Converbank City Gym, batendo 80, tomando mais 30 na volta quando passar o turno por conta do Poison. Então, esses knockouts, inclusive, voltando para o turno do atacante por conta de Poison, eu acho muito OP. Sempre gostei muito disso.
Como tá a posição de jogo? O Henrique, então, ele deu mais um boss, né? Puxando o último Seismitoad, que o Jason teve que baixar. Bom, porque quis, mas não só porque quis, é porque ele queria usar o Shame para conseguir mais cartas, e aí ele fez essa estratégia arriscada. O Henrique lá já preemptivamente pegando mais um boss, assim, tirou o Jason da partida. O Jason estava jogando certo, o Henrique não tem uma única forma de obrigar o oponente a baixar Pokémons, como a gente viu na história do Pokémon, tinha uma Mawile, o GX que tinha essa habilidade, tem o Manaphy, se eu não me engano, no formato atual, que joga em Penny Control, que com uma energia de água ele olha a mão do oponente, pode colocar até dois Pokémons, o Henrique não tinha esse efeito, né? Então, o Trick Shovel aí, ele vê o topo, não mostra pro Jason, e manda descartar. Fala, Vermint City vai descartar, não tem chance de você querer tirar meu estádio aqui. Aí, agora, assim, então, mais ou menos, eu não tenho o tempo da rodada, mas a rodada de top é 75 minutos, lembrando disso, se eu não me engano, é 75, né? Mais os 3 turnos, a regra não mudou nunca. O Jason, ele não é burro, então ele sabe que essa partida tá muito ruim, mas ele precisa jogar. Não, porque o Henrique vai fazer nenhuma misplay, não vai, porque ele não tem como. Se ele só passar o turno, ficar pegando Easy, Lisandra, ele vai ganhar. Passou o bonde assim do Jason, porque como ele não tá alocando o Henrique em item, tem o Versus Seeker que volta o supporter pra mão, tem um monte de carta que recupera Pokémon, inclusive. A lista do Henrique ela é particularmente interessante. Então, assim, o tempo do Jason passou um pouco, assim, tanto é que ele tomou o Trick Show, só que se ele tivesse pelo Interlock ele não tomaria. Ah, só que ele tem que jogar com a condição de vitória dele. E qual que era a condição de vitória na regra aplicável à época? Jogo 1, chegando no final dos 3 turnos, se um jogador vencer um jogo e o segundo jogo não acabou, não foram comprados nem nada de prêmio, um jogo vale. Se nenhum jogo foi vencido, morte súbita. Então, explicando. Nenhum jogo terminou, morte súbita. Se um jogo terminou e o outro assim mal começou, não foram comprados mais do que 3 prêmios, isso vai ser importante. Como que eu posso explicar? O segundo jogo começou. A regra é: se o segundo jogo teve um jogador que pegou 3 prêmios, aquele jogo conta. Se ao final do terceiro turno essa situação acontecer, o jogador que pegou esses 3 prêmios, ele vai ter declarado a vitória. Pelo que eu entendo é isso. Isso vai ser importante no futuro. Sendo declarada a vitória, ficaria, por exemplo, 1-1. Isso significa que vai ser jogado morte súbita. Ainda é assim, se tiver empatado no top até hoje e a única forma de resolução for... a forma de resolução no top é morte súbita, porque não pode ter empate no final do turno, né? Imagina, empatou a final. Foi isso, né? A propósito, o Seismitoad ativo do Jason recuou, né? Então, ele não tá 100% fora de condição de vitória, mas ele tá quase acabado aqui. O Henrique Pronto pode até deixar esse Waynord morrer, que não tem como. Até contando as cartas, eu contei 6 ou 7. Tem 6 ou 7 turnos, não vai dar. Não vai dar. Então, mas o Jason, ele sabe aqui que se ele fizer esse jogo demorar muito, e no próximo jogo ele chegar na mesma condição de jogo, no qual ele pegou 3 prêmios, aquela partida vai contar. Então, mesmo sem que vencer agora, o Jason formalmente ganha a segunda partida nessa situação e vai pra morte súbita. Sei lá, mas o que adianta ele ir pra morte súbita? Ele não vai comprar 6 prêmios nunca? Até acho que ele não compra 6 prêmios nunca, se o Henrique não dá muito azar. Mas, para os incautos que não sabem disso, a regra de morte súbita à época era diferente. Hoje em dia, você começa o jogo, joga a moeda, quem vencer a moeda decide quem vai começar, ótimo, todos saem felizes, ou infelizes, mas acontece. E você coloca 6 prêmios. Na época, você colocava um prêmio. Quem tem aquela memória do fadado jogo de Pokémon TCG do Game Boy, às vezes acontecia isso. O cara te batia de Weezing lá, o cientista. Te batia de Weezing, ele dava 60, 80 de dano, mas dava 20 nos seus próprios Pokémons, ele se batia. E aí era normal, cara. Até
o computador fazia isso. Se matar, assim. Então, se você nocauteia um Pokémon do adversário e resolvendo o efeito do seu ataque, você também se nocauteia, considera-se que os prêmios são pegos ao mesmo tempo. E se isso resultar no final do jogo, é a morte súbita. Se eu não me engano, tem uma exceção para quando a pessoa atinge mais de uma condição de vitória ao mesmo tempo, como por exemplo o Decaut, mas eu não vou saber. É muito específico, eu também sei que teve alteração nisso. Então, qual que era a regra? Se tiver morte súbita, um prêmio só. Aí o Jason consegue, aí fica quase impossível pro Henrique. Mas vamos ver o que vai acontecer. Aqui nessa partida 1, o Jason então tá jogando os altos dele. Ele tem que dar um prêmio. Se o Henrique, por exemplo, baixar um Suicune, como ele é das poucas cartas que ele tem é o Suicune, e não conseguir mover, ficar parado, tomar dano de poison, e você conseguir atacar, quem sabe? Mas no momento o Jason deve ter umas 3 cartas no deck, com um Seismitoad ativo. Essa carta do Henrique, ela é maldosa. Era a segunda forma como ele conseguia vencer um oponente que não fazia nada. Chama Ryu, essa carta. Ela só foi jogada nesse deck, assim. Nunca mais, nunca. Pra não dizer nunca mais, na mesma época teve. Opa, Henrique vence a primeira partida. Eu já falo o que aconteceu. Pra não dizer que nunca mais, teve um regional que eu lembro até hoje, que o Stefan Ivanov perdeu. E por conta dessa carta, o que ela faz? O oponente, cada jogador, então, ambos descartam cartas até terem 5 na sua mão. Então o Jason, ele teve que descartar quase que toda a mão dele. Ele não conseguia mais voltar carta pro deck. Ele tava com o Seismitoad ativo que não conseguia recuar. Foi de base. Então ele fica sem cartas e concede. Aqui no vídeo eu cortei grande parte do embaralhamento, do entre jogos, então eles já vão começar a partida 2, estando, é claro, 1-0 para Henrique Ávila, o grande underdog dessa final nacional americana, um cara que realmente não tinha nenhuma grande conquista e estava lá enfrentando um cara que era tricampeão mundial. É de doer. Mas ele ganhou a primeira partida. E o Jason falou: bom, vamos lá, né? Porque o jogo se joga jogado. Então, vamos lá, abre um seismitoad, coloca uma energia de água e passa provavelmente pro Henrique. Só que note que mesmo acelerado, o pace of play aqui do Jason vai diminuir um pouco, isso é importante. Enfim, Henrique vai lá dar um Team Rocket Grunt, gerando uma energia de seismitoad. Eu falei que eram 3, deixa eu verificar aqui na lista. Tem uma fácil. É exato, o Jason usa só 3 energias de água. Inclusive, o resto a contagem eu acertei sem muito problema, assim. Henrique, então, é aquilo, né? O Jason ainda assim ele tem que jogar pelos altos dele, né? O que eu noto nessa partida, e já assisti ela muitas vezes, é um pouco a atitude do Henrique, assim. O Henrique ele começa a ficar ao mesmo tempo, não sei se ele é impaciente, se é nervoso, ah, mas ele muda um pouco de atitude depois que ele vence a primeira partida. Então, observem ele durante essa partida. Assim, eu tô falando muito do pace of play do Jason porque importa aqui, né? Ele tem que fazer com que a partida dure bastante, que ele consiga comprar prêmios e talvez encarar uma morte súbita. É, mas não é uma reclamação, né? Eu falo com muita admiração pro Jason. Inclusive, não é reclamação porque tem 2 table judges, tem 2 juízes na mesa. Então, se o Henrique falasse, não, Jason, você tá slow playing, você tá fazendo coisa errada, eles deviam falar. O Jason ele faz ações, ele pode, por exemplo, colocar uma Muscle Band, ele fala, não, eu vou só passar. O Jason tá só perdendo tempo? Não, ele tá esperando uma energia dupla. Agora, não vale, nesse momento, não vale a pena, de jeito nenhum, ele gastar recurso para conseguir uma energia dupla. Ah, ele tem que esperar. Se for nas últimas cartas do deck, aí talvez, tem que pensar, né? Mas tem que ver. Essa carta que o Nick colocou aí em jogo, Heart Charmer, acabou passando em batida na última partida, mas ela reduz 20 de dano, tá? Então, fazer o Wailord tancar mais ainda. E acabou de aparecer na tela que estamos em 33 minutos de rodada, assim. Então, foi até rápido a primeira partida para um deck de stall, porque não lembra, o deck do Henrique não é de controle, é um deck assim, stall, ele não é o mais puro assim da espécie de controle que pode existir, enfim. Jason tá aqui cogitando, na verdade, dar um N, né? Porque será que eu vou comprar energia com N? Sycamore ele não vai usar nunca, né? Sycamore o descarta compra 7 da época, né?
o professor de, nunca sei de cabeça das gerações, ele também tá pensando, bom, acho que eu vou ter que fazer energia dupla com o Lisandro, né? Enquanto isso, o Henrique, que não tem nada a ver com isso, vai passando o turno. Agora vem uma outra bola, ele pode e até deve, na minha opinião, usar outra bola para pegar um Trubbish eventualmente, ou o Garbodor, mas ele vai falando, eu vou comprar naturalmente essa carta. Aí qual que é o plano de jogo do Jason aqui? Ele compra energia dupla, ele dá outra bola no mesmo turno, possivelmente, coloca o Trubbish com um Tool e dá N, que o Henrique agora tá com 12, 13 cartas na mão, então qualquer coisa que ele fizer agora vai ser rebatida pelo Henrique. Mas se você ficar reiniciando a mão do Henrique de tempos em tempos, uma hora talvez ele compre só Pokémon, compre só Pokémon Fan Club, ele fica com o Trick Shovel, que é uma carta legal, mas que também não é tão importante. O Henrique precisa de carta de heal, de cartas de deixar os Pokémons vivos em jogo aqui. O Jason tá pensando, ó, então, primeira vez que ele faz essa jogada, ele colocou energia, colocou a Muscovine, tá batendo 50, menos 20, tá batendo 30, mas tá batendo, e item locando o Henrique, vai sempre vir com N. A paciência de um jogador bom é invejável, assim. Ele tá lá. Perdi, perdão, eu falei que estavam 33 minutos de rodada, não, faltam 30 minutos para acabar a rodada. Melhor pro Jason. A paciência dele é incrível, assim. Você sabe que tem que fazer as jogadas perfeitas para ter aqueles 3% de chance de ganhar o jogo, mas aqueles 3% ele vai se agarrar, é a final do regional. Ó, agora, por exemplo, veio o Trubbish com a Floatstone. Eu entendo que ele vai primeiro baixar o Trubbish sem nada, porque ele baixou com a Floatstone. A Floatstone, ela é alvo de Shiroseki, então ela pode ser descartada pelo Henrique. Então, ah, nem sempre vale a pena deixar ela dando sopa. Às vezes é melhor quando você vai evoluir. Jason perdeu mais uma energia de especial. Lembrando que o deck dele tem poucas. Ele perdeu já uma de água. Então, das 7 energias totais, 2 estão descartadas. A situação é doida. Perdeu mais uma energia das 7 que ele tem. Então, 3 estão descartadas. Aí fala, não, eu comprei no top deck, hein, Jason. Eu vou colocar mais. A ideia dele insistir e falar, loucura isso? Não, assim, se tem energia, você tem que fazer essa jogada, porque agora o Jason usou 2 recursos importantes. É muito provável que ele fique um tempo sem ter tanto recurso. Ah, ele só tem, como supporter, pelo que eu entendo, 5 formas de remoção de energia. Olhando aqui a lista, 4 Team Flare Grunt, 1 Shiroseki. E aí depois tem umas 4 versus Seeker, que se ele acessar, não vai dar. Então, assim, são 7 energias. E o oponente tem 5 formas de remoção no deck inteiro. Ele não acessa prêmio, então isso não é garantido. Sendo que uma das formas de remoção foi usando uma energia básica de água. Assim. Então, das 2 energias duplas que o Jason tem sobrando aqui, o Henrique ele tem 3 formas de remoção. Se o Henrique tiver acesso às cartas, tiver bons draws, praticamente o Jason não consegue ganhar. Tem que tomar cuidado que o Shiroseki só remove energia especial, mas remove, né? Então remove tanto quanto energia especial. E então, talvez na situação, apesar de tudo, se vier um Team Flare Grunt, era para dar energia de água. Então, enfim, tem que analisar muita coisa. Mas ele vai fazendo o que ele pode aqui. Ele vai ganhando turno. Ambos estão nessa luta hercúlea aqui para se manter jogando, né? Essencialmente, o Jason, cada turno que ele passa tendo recurso, é uma benção. Esse turno, por exemplo, eu não arriscaria na posição dele, mas se ele evoluir o Trubbish, não vai conseguir, pelo visto. Para Garbodor, ele conseguia dar Green Hammer e comprar um prêmio no Suicune. Só que ele bate 130 e o Safeguard do Suicune estaria anulado. Só que compensa. Muito, muito improvável, porque aí o Henrique vai lá, dá 2 Verseeker, volta 2, Team Flare Grunt, é GG, acabou a partida. Então tem que saber jogar muito. Ele falou, vou dar Quaking Punch. Vamos ver, ó, a mão do Henrique tá ruim. Ele só usa supporter no turno, não faz mais nada. Então, ele vai lá, dá um fan club, tirar 2 cartas do deck. Vai 2 Wailord pra mão. Wailord e um Suicune. Maravilha. Ele roda quantos Wailord e Suicune? 4 Wailord, 3 Suicune. Lembrando que as Max Potion estão todas aqui locadas no item lock. O Henrique não tinha nada mesmo para fazer, porque senão ele dava mais carga para pegar supporter. Ó, fez o draw de uma Max Potion. Tá cogitando provavelmente dar esse Rio que tá na mão. Vi na lista ele roda 2. Agora o Jason bate.
Agora o Henrique tem que fazer alguma coisa. E faz um draw de Lisandre, mas Lisandre não resolve porque tem Floatstone, tem que combinar com tirar a Tu lá atrás. Bom, enfim. Falou, vou dar Easy, que na minha opinião não sei se é a melhor jogada. Se você tem um board de 3 Wailord, deixa esse Suicune morrer, ele vai dar um prêmio, não vai afetar nada. Eu tenho pra mim que o Henrique não tinha tão clara essa regra de que se o Jason comprar 3 prêmios, sobreviveu até os 3 turnos, ele vai ganhar a partida. 3 ou 4, poder olhar. Talvez seja 4 prêmios que você precisa comprar. Mas, assim, o Henrique precisa tanto ganhar tempo quanto impedir prêmios ao máximo, assim. Pode esgotar o deck, né? Mas esse um prêmio do Suicune versus 3 ou 4 turnos do Jason atacando não compensa. Essa é a matemática que eu tô fazendo. O deck do Henrique é tão diferentão que ele fez o draw de Machal, né? Aquele suporte que você embaralha a própria mão no deck com pra 5. É uma versão piorada da Cintia, assim. Cintia até jogou, né? Machal, né? nunca foi uma carta boa. Só esse deck. Enfim, Jason tá com 120. Ele vai acumulando dano, o Henrique vai passando, mas no próximo turno, ele pode pensar em dar Grenade Hammer, né? Grenade Hammer tá batendo 110 por conta da redução de dano do Henrique Ávila aqui. Então, se ele der um Quaking Punch e o Henrique Ávila não fizer nada, ele vai lá, Grenade Hammer, 110, 2 prêmios comprados. Vale a pena? Só se você combinar isso com um N, na minha opinião. Porque deixar o Henrique comprar os Versus Seekers dele, as Max Potion não faria diferença, mas até o Trick Show, vou descartar mais carta, ele poder usar Dowsing Machine. Dowsing Machine é um Ace Spec, aquela carta que você só pode colocar uma no deck, que volta um item, um trainer, não é nem um item, um trainer qualquer da sua mão. O Henrique também tinha um item que faz a função de remover todas as tools em jogo, que chama Startling Megaphone. Se ele faz um Startling Megaphone aqui no mesmo turno da Lisandre, quero ver o Jason recuar, né? O Seismitoad. Ele ainda tem recurso, mas os recursos vão acabando e vão acabando. O Jason não tem Switch na lista, até porque não teria porquê. Ele tem 3 Floatstone. Eu acho que ele não usou nenhuma aqui ainda, mas só de deixar 1, 2, 3 turnos parados, às vezes o Henrique Ávila consegue colocar um Rough Seas em campo, rela 30, rela mais 30. Relou 120, o Willard tá novo. Então, toma cuidado. O Jason pensou, bom, 180 de dano, se eu bater 30, mais o Overbank City Jean, mais, como fala, o Hypnotoxic Laser, vou bater 40, e se tiver Overbank City Jean, que ele vai buscar, morre na volta. Não sei se vocês acompanham a minha conta, mas ele daria 60 nesse turno, e o Henrique tomaria o Poison na volta. Então, 30 base do Quaking Punch, 30 do Poison com o Overbank City Jean. Notem que ainda não está em campo o Overbank City Jean. E aí o Henrique Ávila não só morreria, mas morreria indo pro turno do Jason. E aí o Jason poderia bater mais 50 já no outro Wailord, quem sabe fazer o setup para um KO de Grenade Hammer e tal. Ele conseguiu comprar Verbank City Jean. De novo eu ressalto, isso para mim foi uma lição muito importante. Paciência. Tá jogando contra esse tipo de deck? Você só pode fazer essa jogada de dar Verbank City Jean, colocar coisas que são mais arriscadas, tem recursos mais escassos, se você estiver atrapalhando a mão do oponente. Nesse matchup era fundamental. O Jason fez isso textbook, assim, tipo, sempre fez isso e tava certo. Se não, o Henrique vai ter as cartas na mão, né? Mas enfim, ele comprou 6 cartas, o que é muito, mas o top deck é 7. Deu Cassius, voltou o Willard pro deck. Então, assim, o Jason tá jogando aqui, mas a chance dele vencer isso aqui é reduzidíssima, porque assim, o Henrique tem que ter muito azar para o Jason começar a comprar prêmio, né? Ele vai lá, executa mais um fan club, pega os pokémons do deck, ganha um pouquinho de tempo, mas acho que o Henrique tá chegando mais rápido que o Jason, não faz sentido, né? Bom, baleia em campo, baleia passo, né? Tá com 20 de dano, né? É um desrespeito isso. O Jason pensando, será que eu forço aqui mais um Virbank? Tá com 5, 6 cartas na mão agora, acho que 5 mesmo, sendo que uma delas é um Suicune, não é nada muito forte. Acho que ele vai
Só atacou, falou, não, o N fica pra próxima. E vem o Rio agora pro Henrique, aquela carta que diminui a mão, mas ele sabe que agora não valeria a pena. Assim, olhando pra mão do Jason, a gente sabe que seria bom, né? Você já perder 5 6 cartas, talvez mais 30 segundos. Ah, mas, enfim, não quis fazer. O Henrique também sabe que tá jogando esse jogo de gato e rato aqui, né? O Heilor tá com 90 de dano, esse não tem a pedra de reduzir, então quando ele fica com 100 de dano, ele tá na zona de Grenade Hammer, que ressalto que não acho que o Jason vai usar, exceto para comprar o terceiro e o quarto prêmio nessa partida, porque no momento, ele sabe que a condição de vitória dele é comprar prêmio no Wailord assim. A não sei que chegue num 3 turnos, loucura, vamos que vamos, vamos ver o que acontece. Tá aí o Henrique ainda com 110 de dano, então ele tá na zona de perigo, mas eu duvido que o Jason aqui vai fazer uma jogada que coloca ele não vai, né? Daí Quaking Punch, tomou uma remoção de energia, perguntou qual, falou energia de água, vê se no descarte que ele tem 3 das 7 energias descartadas, sendo 2 de água e uma dupla. Ah, por que o Henrique não tirou a dupla? Bom, enfim, ele vai atacar de qualquer forma. E como eu falei, ele tem uma forma de remoção que só ativa a energia especial. Então ele está procurando o Shiroseki dele para tirar a energia especial. E se ele faz isso, vai dar ruim, vai dar muito ruim, enfim. Mas tá comprando nada, tá comprando o fan club, acho que vai até executar o fan club, ou executar o Rio, tá tão desesperado que fala, putz, será que eu compro uma mão nova com N? Comprou uma mão nova com N, ajudou, acho que acaba ajudando muito o Jason, né, porque o Jason não consegue ciclar a mão, né, também, por mais que ele esteja dando item lock no Henrique, ele não vai gastar uma única carta pra comprar mais cartas. Então, assim, o Henrique que deveria ter feito, né? 2 turnos atrás, dado aquele heal, feito o Jason perder as cartas, e aí sim você faz ele embaralhar. O Jason vai perder 5 ou 6 cartas. Nessa match é 5 ou 6 turnos isso. Ah, mas eu quero um resultado melhor, né? Não sei. Aí ele não comprou nada. Assim, você olha, tem um supporter ou dois e tudo o resto é item que ele não vai poder usar. Tomou Quaking Punch, 170 de dano, tá perigando, vai pra 140, o Rick falou, bom, ele, né? Só que assim, é o que eu falei, o Henrique perdeu 2 turnos por conta disso, mas não necessariamente faz com que ele perca o jogo imediatamente, até muito pelo contrário, né? O jogo tá muito longe de acabar. Mas tem motivos pelos quais eu acho essa partida tão apaixonante, né? Então vamos assistindo, né? Enfim, 140 de dano. O Henrique comprou. Vai ficar comprando item, né? Porque é o que ele não. Ele é o que ele tem, o que ele não usou. Supporter é o que ele mais usou. Pra vir agora o Shirosig na mão dele é só com Deus. Sabe que. É, é o que é. Ele conhece a partida, ele ganhou dessa partida muitas vezes no campeonato. E é assim, o Jason, ele, no movimento assim, bastante brusco, eu diria, falou: eu vou descartar minha mão inteira. Ele tá claramente procurando aqui Verbank City com Hypnotoxic Laser, não conseguiu nenhum nem outro. Ele queria fazer com que o Henrique Ávila, que tá comprando muito mal, morresse de novo com o Poison voltando. Mas aí, Henrique, é difícil a decisão. Mas tem que usar essa Skyla. Skyla faz com que ele busque mais uma remoção de energia. É claro que esse Mitoad do Jason tá com todas as energias do deck agora. Ele tá com 2 duplas e uma de água, totalizando 5 energias. Mas são 3, sendo que ele tem, olhando aqui, né? Mais 3 descartados, ele tem uma energia de água no deck no momento. Então, se o Henrique conseguisse remover essa energia ao custo, qualquer que fosse o custo, é, ia ficar difícil, mas não, ele pegou um AZ, então o Jason viu, o Henrique pensou, putz, vou ter que embaralhar de volta, agora com menos supporter ainda no deck. Deu ruim, mas teria dado ruim, tanto quanto se ele pegasse outra coisa, né? Então, é do jogo. Nossa, não comprou nada, 5 cartas que não dá pra jogar, 5 que não dá pra jogar, e um supporter que era o Cassius.
Ah, é. Salvou essa balanha. O Jason, essa altura, já perdi a fé, né? Já tava olhando pra frente, falou, meu, eu tô aqui, né? O vídeo tá avançado, mas eles já devem estar jogando há quase uma hora. E eu não consigo comprar prêmios da desgraça por nada, né? E falou aquele famoso paz. Paz. Mano, o Jason não tem nada. Falou, vou dar uma outra bola pra pegar mais um Seismitoad pra descartar o Seismitoad. Com outra bola. Aí que o Jason tá fazendo pra tirar tantas cartas do deck? Ah, a gente decidiu ser agressivo. Ele falou: vou comprar 7, é Virbank Siridin, é isso, eu não tenho mais tempo. E. Olha, ele colocou o estádio sem deixar envenenado, hein? Bom, agora ele vai deixar envenenado porque ele pega um Shadow Tride, o Shadow Tride volta o Hypnotoxic Laser. Eu acho legal que o Jason faz as ações, né? Por exemplo, vocês notaram, ele pegou o supporter que pega um item e usou o supporter. Ele não fez tudo junto. Nada contra, né? Assim, tá jogando entre amigos ou casual, você faz tudo junto. Mas num campeonato, você tem que mostrar suas ações, né? Então, sempre me inspirou aqui. O... Eles estão discutindo, pelo que eu entendo, o dano, 160. Ah, esse item aí que o Jason colocou é a carta mais fácil de se perder na história do Pokémon. Chama Headringer. Ele é um tool que você coloca no oponente. Ele vinha de uma espécie assim, de equipe Rocket, à época, não lembro exatamente qual que era. E o oponente ele precisa, como que é? Usar uma energia a mais para atacar. É claro que aqui não faz diferença nenhuma para o Henrique Ávila, mas impede ele de colocar o Heart Charm. Ele não conseguiria, porque o Heart Charm, à época, era item, né? Hoje em dia não é mais item. Ah, mudou, hein? Como o tempo mudou. Mas, enfim, o Jason colocou para tirar da mão. Aí o Jason começou uma estratégia agro e jogando rápido. Faltam 12 minutos, ele tá com o reloginho na mão, talvez ele soubesse disso. A chance dele é avançar o estado de jogo rápido. Mais versus Seeker para Shadow Tride, para Toxic Laser, não vai nem usar, vai aguardar. Mas essa baleia vai de base. 180, 220 de dano, mais os 40. Com, Jason comprou 2 prêmios. Aí o Henrique não tinha que deixar o Jason comprar mais nenhum prêmio em Wailord. E no momento, ele colocou o Suicune, que é muito curioso, porque o Suicune é a peça mais frágil. Mas a regra devia se tomar 4 prêmios, provavelmente. Ele vai deixar o Suicune morrer, então. Era isso mesmo. Você tinha que comprar 4 prêmios para que o jogo contasse. Então o Suicune não fazia diferença, o Henrique ganhou 2 turnos. Enquanto isso, tá lá, né? Ô Jason, será que não acaba, meu amigo, né? Você não tem não tem como perder aí, né? Enfim, Henrique conseguiu tirar mais uma energia especial dupla do Jason. Ainda assim, o Jason tem uma energia, pelo que eu entendo, se ele não prizou, né? Nessa época não tinha prize king ainda, convenhamos. Se ele não prizou, ele tem só mais uma energia de água. Ele tem milhões de cartas na mão, mas pelo que eu entendo, só 2 no deck, né? É claro que ele vai voltar tudo isso daí com N muito em breve, né? Tá aí, ele deixou. Agora, ele tá com aquela estratégia agro. Ele fala assim, paciência para os fracos. Querendo bater 80 por turno, 50, 30 Quaking Punch, 20 da Muscle Bane, ah, mais 30 do Hypnotoxic Laser com o Virbank Sirijin. Então é 80 de dano e na volta tá com 110. E aí tem que dar N, porque senão, se ele ficar com uma carta só, por hipótese, né? O Henrique podia dar aquele Trick Shovel, né? Mas, o Henrique tá locado, o Jason não ia cometer esse erro aí. O Jason tem essa vantagem do N, né? Porque o Jason tá com, sei lá, 12 cartas na mão, mas ele compra só 3. Aí é bom, porque aí ele não vai gastar mais carta. Ele olha, opa, tem um bocado de carta, ó, tá funcionando. A baleia tá com 19 marcadores de dano, morre no próximo turno, e aí o Henrique fala, sério mesmo que nesse N não viu nada? E é isso, né? O Henrique não viu nada. Você vai morrer na volta. E aí, essa partida vai contar. Faltando 8 minutos. O Jason ele pode com certeza perder ainda, até porque 8 minutos pode ser que o deck dele não aguente. Deu aquela checada, tá com uns 12 cartas. Também seria exagerado esperar que 12 turnos se passassem 8 minutos na final nessas condições. O Henrique capaz de não ter nada para defender esse Wailord, né? Porque lembrando que a maior parte das cartas de cura do Henrique que ele tá usando fazem o Wailord ou voltar pro deck ou da mão. Então, se ele não conseguir
um Pokémon no banco, porque ele já usou 25 Pokémon Fan Clubs e não colocou nenhum Pokémon no banco, GG também. Então, 50 de dano. Veio o Team Flare Grunt. Agora, o Jason vai contar os recursos, falar, eu só tenho uma energia de água disponível. Porém, tem um pra mim, aí eu confidencio pra vocês, que ele não tem acesso a essa energia de água, não. Porque não tava na mão dele. Tinha uma carta no deck. Podia ser a última carta. A gente vai descobrir aqui nessa partida, porque se aparecer, ele vai usar. Jason pensando, bom, eu preciso da minha energia, mas eu também não tenho o que fazer, né? Aqui ele pode usar um Hypnotoxic Laser, tranquilamente, e torcer pro Henrique não ter como curar. Mas o Jason sabe que isso é terra arrasada, porque agora todas as cartas do deck do Henrique estão jogando. É o primeiro turno desse jogo que ele não tá locado. Ele pode fazer o que ele quer. Esqueceu de jogar a moeda pra ver se o Wheeler acordava, né? Não faz diferença nenhuma. Juiz é difícil às vezes também. Tá aí, ele vai. Opa, o que ele tá fazendo? Tá dando heal? Tá diminuindo a mão do Jason. Falou, preciso fazer com que esse jogo tenha menos turnos, é isso? Não acompanhar, mas ô Henrique, o que você tá contando do seu deck, meu amigo? Você tem carta pra caramba. Trick Shovel é o topo e descarta. Se fosse energia de água, era o G do GG, com certeza, não foi, era uma busca computadorizada. Talvez a segunda maior carta, porque ela garantiria uma energia de água sem que o Jason precisasse gastar qualquer outro recurso, ele só perderia um turno. O Henrique falou: não vou fazer nada, o que pra mim é uma enorme viagem, 110 de dano. Ele dá uma Max Potion, pelo amor de Deus, meu filho, coloca esse Heart Charm. Eu acho que aí é nervosismo. O Henrique achou que ele tava com o jogo na mão, pra ser bem sincero. Ele pensou, pô, o Jason não tem carta na mão, ele não tem mais energia. Eu vou curar tudo isso daqui, eu vou tirar essa outra energia. O Jason não ganha. Mas colocar também esse Suicune aí é bem questionável, porque se ele for locado é difícil. Ele pode colocar o Hard Charm e deve, né? Ô Henrique, o que você tá fazendo, meu amigo Henrique? Você não tá item lock. Você acabou de dar versus Seeker, por que você não coloca um token que reduz dano pra fazer esse Suicunes viver pra sempre? Por que você não dá Max Potion e dá Z? Meu Deus do céu. Eu falei, eu tava de observar o comportamento dele, né? O, Difícil. Aí o Jason sacou aquele Chorus. Chorus jogou bastante depois do Pokémon, ainda assim tem que explicar. Você embaralha sua mão no deck e compra uma carta para cada Pokémon no banco. E aí, essa carta pode fazer comprar até 10. E se tiver aquele estágio chamado Skyfield, que aumenta o número de cartas, você comprava até 16. Era uma lógica muito bacana. Mas aqui o Jason tá usando isso para não se decair. Acho que era a única saída que ele tinha, ponto. Agora, o que o Henrique tá fazendo, eu não sei. Ele tem como remover essa energia. O Jason só tem mais uma energia de água e seria garantido que ele não consegue, que o Jason não consegue vencer. Não tem porque deixar o oponente ter condição de vitória, pelo amor de Deus. Tudo bem, tem 2 minutos e meio, e o Jason não tá slow playing, ele tá. Olha, ele viu que tem um N, então o N ia conseguir ganhar turno. Ele tá aguardando aqui, ó. Tenho 9, 10 cartas. O tempo tá contra mim, mas essa partida, se acabar nos 3 turnos, eu venço. Henrique, vamos lá, vamos lá. Você tem que tirar essa energia, mas tudo bem. O jogo não tá punindo. O Henrique não jogou mal de forma alguma, ele jogou muito bem. Essa situação de draw pass ele deve ter enfrentado tantas vezes no torneio. Meu Deus do céu. Tá aí. Isso porque eu falei que eles têm conhecimento perfeito da lista, né? O Jason tem 4 cartas, vai dar aquele N mais ou menos no final do tempo. Vou falar, Henrique. Já deu N, né? Henrique, so sorry, né? Mas você não conseguiu. Não fez diferença o Henrique não ter feito nada, tudo bem. E eu acho que o Jason realmente não tem acesso a essa energia. Senão ele teria jogado ela. Ele teria. Bom, ele teria visto ela em algum momento, porque ele viu todas as cartas do deck várias vezes, né? O Henrique claramente nervoso, né? Não sei se ele falou espera, o que você quer e tal. Tem tudo para que o Jason não jogue, né? Ele só não consegue acelerar o processo do Jason de fazer nada, né? Inclusive o Henrique fazendo sinal de passo ainda no turno do Jason, né? Engraçado. Ô Jason, tá no seu turno, mas eu já passo.
Isso. Enfim, aí o Jason tá lá comprando as cartinhas dele. Esse pá, acho que eu usaria essa outra bola aí também. Vamos lá, ele vazar no próximo turno. Tá jogando no ritmo normal. E aí deu tempo, o juiz apontou tempo. Ele já, pelo que eu entendo, tava bem sincronizado. Deu turno 0 pro Jason, turno 1. Não, deu turno 0 pro Henrique, turno 1 pro Jason, turno 2 pro Henrique. E o Jason encerrou a partida sem perder. Que foi um grande feito, não perder. E aí vale a regra que eu falei de morte súbita. Eu cortei aqui rapidamente, a gente vai já começar a morte súbita. Tem um prêmio para cada. O Henrique, assim, consegue segurar o jogo? Consegue. Não é impossível. Só que se o Jason coloca uma energia, ataca, dá aquele tenlock maneiro e dá um win para um dos dois, ele não tá jogando a sorte para lugar nenhum, ele tá só favorável para ele. Então, ah, vai valer muito a pena. O engraçado que eu lembro assistindo essa partida ao vivo, assisti essa partida ao vivo, estava pensando, meu, e se demorar mais 1 hora e meia esse stream, né? Vai acabar, vai fechar o evento, o que que faz, né? Não vai demorar mais 1 hora e meia, isso eu garanto. Nem em tempo real, nem em tempo acelerado. O Jason, ele falou, tá, eu tô aqui, eu só preciso comprar um prêmio, mas eu não sou bobo também, eu preciso ser paciente. Paciência. Draw Pass, a hora que vem energia de dupla, eu começo a jogar. O Henrique sabe que ele não tem nada, o Henrique mesmo não vai fazendo nada nessa partida. A essa altura já tá um pouquinho cara derrotado, né? Até entenda, pô, faltou muito para vencer aquela partida. Que, na verdade, ele venceu a partida. Essencialmente, ele ganhou aquela partida. Ele só não ganhou porque a regra impedia ele de ganhar. Mas campeão moral existe? Se existir, foi o Henrique Ávila. Tá aí, né? O Jason agora não faz diferença ele jogar rápido ou devagar. Ele tá pensando, será que eu dou uma outra bola pra pegar um Trubbish, acelerar o campo? Acho que até sim. Ah, o Henrique, ai não, aí você jogou muito mal. Bom, a diferença de você dar um Shadowseek numa energia dupla e você dar pra colocar a redução de 20 de dano é muito pequena. Você tem que, você tem que ter muitos Wailords nessa partida pra ganhar. E ficar reciclando o Wailord. Esse negócio de você... Não, viajou. Tinha que... Isso muda muito o resultado da partida, se importa, sabe? Ah, aqui é difícil, porque ele vai tomar um N pra um, mas... e no turno que o Jason colocar energia. Mas tem que tomar cuidado, não dá pra ficar fazendo misplay. Enfim, ele deu aquele heal, falou, Jason, descarta sua mão aí. Ele tem 2 heals, uma das poucas condições de vitória que ele tem era, por exemplo, o Jason dá Quaking Punch, o Henrique mete mais um heal, ele perde um monte de carta, o Henrique fica ciclando os Wailords, tira todas as energias, se tirar todas as energias do Jason, acabou. Só que o Jason, como eu falei, sabe o que tá fazendo, é tricampeão mundial, não começou hoje. Então, ele só vai colocar uma energia, provavelmente no turno que ele tiver toda essa seguinte combinação: energia dupla, Muscle Band, Verbank City Gym, Hypnotoxic Laser. Tá batendo 80 e o Henrique tem uma carta na mão. Por que ele descartou o estádio? Não entendi, mas. Não entendi. Ou se o estádio. Porque o estádio é fundamental ele ficar em campo nessa partida. Mas tá aí, né? O Henrique acho que tava na cabeça dele de que o Jason ele ia atacar, o Henrique ia ter essa chance de ficar se defendendo, mas é o que eu falei, se ele toma o N pra 1 no mesmo turno, tudo que ele tá guardando vai pelo Léo. Aí o Jason, olha, eu tenho uma busca computadorizada na mão, tem uma Muscle Band, tá fechando as peças do meu quebra-cabeça aqui, tá quase. O N tá na pilha de descarte, mas tem o Versus Seeker na mão, ele volta pra mão. Shadowseek, vai, tira essa tu, isso. Tu vai embora, vou bater 80, não vou bater 60, na combinação de todos os modificadores. Virbank City Gym, tá faltando só energia dupla e Hypnotoxic Laser. Vai conseguir, porque tem carta no deck, então vai vir. Aí tem que ver se o Henrique consegue responder. Viu o estádio, é aquelas coisas difíceis, mas talvez desse pra baixar esse estádio. O Jason já gastou o Shadowseek dele. Viu energia dupla, Muscle Band, Verbank City Gym, o Jason tem busca computadorizada. Agora é hora de partir pra cima. Então, assim, ele de livro de escola mesmo, assim. Ele jogou o fino do Pokémon. Que ele falou, eu tenho que alcançar um certo conjunto
de condições, eu vou jogar para isso, até tirar a segunda Muscle Band, não sei se faz sentido, né? Mas beleza, beleza. Vou buscar aqui meu Hypnotoxic Laser. Talvez ele dê uma outra boa para Trubbish colocando aquela Float Stone, porque aí fica como possibilidade no futuro de conseguir tirar a habilidade. Aí o que o Henrique tem para comprar carta aqui no deck dele? Ele tem o próprio N, que ele roda 4, não, roda 3, mas só. Ah, tem a Shauna. Ele teria que dar uma sorte muito grande, assim, de conseguir encaixar uma Shauna vinda de um N, para ele comprar 5 cartas para que no próximo turno ele tenha jogo. Assim, o Jason, ele já perdeu um N, né? Esse é como se fosse o segundo, né? Tá usando o Verse Seeker para isso. O limite teórico máximo são 7 Ns. É bastante. 3 do deck e 4 Verseeker. E ele tem acesso, lembrando, a 59 das 60 cartas do deck. Essa hora o Henrique, acho que ele já tava temendo. Ele falou: É, é isso. Aí tomei Quaking Punch, tomei 80. Comprei mais uma baleia, mas baixar essa baleia. Pode baixar. 110, o Jason pegou mais um Hypnotoxic, não vai usar, é claro. 180, se o Henrique não conseguir realar, acaba a final nacional americana da forma mais inesperada. Qual que foi a carta? Veio um Cássio. Ai, meu Deus do céu. Jason, agora você tá com mais um Hypnotoxic na mão, mas se a cada 2, 3 turnos o Henrique alcançar essa condição, você que foi all-in, vai all out aí, acabou. Você não ganha, você perde do Wailord. Você só tá com essa vantagem aí porque você deu um N. Ele fala, bom, respiro fundo. A sorte tá pro meu lado aqui, assim. O Wailord tá dormindo aí, ó. Virar pra esquerda o Wailord. Muito bem. Acho que fez algumas coisas vezes errado. Mas tá aí, dormindo. Deu versus Seeker. Vou dar Sycamore. Não quis nem dar N, assim. Ele quer garantir um pouco a continuidade do envenenamento, assim. Coloca mais uma energia. 6 Mitoad ou nada aqui. E aí tá batendo 80. Henrique Ávila tem também estádio, tem cartas pra. Tem que ver se acorda. Acordou ainda bem. Ó, o estádio já muda a matemática. Não sei se muda tanto desses 80 por turno. Mas foi o draw do turno. Aí também diminui o efeito do Poison, importantíssimo. O efeito do Poison é talvez o fundamental. O Jason tá batendo 50 aqui, mais 10 do Poison, 60. 60 em 60 e 60 no bicho 250, matemática perfeita. O Jason falou, eu vou colocar 6 energias mesmo. É isso. Esse é meu sonho. E aí agora o Sigmund ainda assim tá fazendo a mesma coisa. 60 em 60 é bastante, mas o Henrique suportou a pressão. Mas o Jason falou: Você tá com muita carta na mão, né? Não, o Jason não vai dar N, não. Mas tá gastando o Versus Seeker, note, né? Então, daqueles 7 Ns teóricos, ele consegue só dar 4 a mais. Um que ele usou com Versus Seeker e usou 2 Versus Seeker. Então, é isso. 4, pelo que eu entendo. Senão, tanto faz. Ó, tem a quarta energia na mão, só não coloca nesse turno, dia. Você já fez isso no passado, deu ruim. Henrique comprou um N. N agora não te salva, Henrique, não te salva. Ele tá vivendo top deck mode na vida, assim, sem de dano, mas ele sobrevive mais um turno, além desse. Exceto se o Jason comprar uma energia de água. Quaking Punch, 160. AZ, mas não tem Pokémon. Ele sobrevive mais um turno por conta da energia de água, mas se o Jason tiver por conta do estádio, mas se o Jason tiver uma energia de água, GG. Tá na mão do Jason. O Henrique, se comprar um Pokémon, ele consegue sobreviver turnos e turnos. Será que o Jason vai descartar tudo para tentar ganhar esse turno? Às vezes tem que tomar suas chances, né? E agora? Colocar mais uma energia, né? Por que não? Acho que já é vezes necessário. Quaking Punch, 120, 180, 200. Top Decon, o item acabou. Acabou em Ostila, dando easy. Jason Klasinski foi campeão nacional americano de 2015. Parabéns, Jason. Que corrida incrível, que partida fantástica.